sermos testemunhas daquilo que Ele é. Não daquilo só que Ele faz, mas daquilo que Ele tem sido em nossas vidas. E hoje, num culto, de Páscoa, um culto de ressurreição, um culto de poder e vida, não podia ser diferente. E a Maria gostaria muito de compartilhar com a família da fé e com todos aqueles que nos visitam o testemunho dela nessa noite. Então, que vocês possam ouvir e deixar Jesus falar através desse testemunho real, vivo, que tem endereço, tem nome, é real, não é conto e nem história. Então, preste atenção, porque Deus quer edificar a nossa fé. Ele quer que a gente gere milagre outra vez. Ele quer reacender em nós uma fé que está adormecida. Amém? Boa noite. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Me chamo Maria, esposa do Daniel, mãe da Gabriela e da Isadora. Vou contar um pouquinho, correndo, resumindo a história. Em 2024, se iniciou um novo ciclo na minha vida. Eu posso dizer que eu estava morta e hoje eu estou viva. No dia 29/5, eu fui fazer um exame, onde eu descobri que eu tinha um nódulo na mama esquerda. Mas antes de tudo acontecer, o Senhor já vinha trabalhando comigo sobre fé, acreditar no algo impossível. E isso foi crescendo dentro de mim durante 6 meses, aonde Ele conversava comigo diariamente, se apresentou para mim diariamente, até esse dia 29, aonde eu fui fazer o exame pela manhã, sozinha. Meu esposo estava trabalhando, mas estava comigo em pensamento, em oração. E veio o diagnóstico que tinha um nódulo na minha mama esquerda. A partir daí começou a saga de exames, No dia 29 foi o início de tudo, onde eu descobri que tinha um nódulo de aproximadamente 1,8 a 1,9, mais ou menos. E no grau de gravidade do BHARTS, ele era o 5. Ou seja, de 0 a 10, ele era 5. Estava no meio. E conforme foi passando os meses, como a médica foi pedindo vários exames para ter certeza daquilo ali que apareceu, ele foi crescendo. Eu até anotei no meu caderno, fiz um resuminho aqui. No dia 12/6, ele já estava com 2,1 por 1,9. E a gravidade era BHARTS, é um pouquinho diferente, é 4C. E no mesmo dia, eu fiz uma biópsia também, onde tinha um linfonódulo no meu braço também. No dia 12/6, que é um procedimento patológico, chama. Que vai para um pedacinho, vai para Porto Alegre, onde eles fazem análise para ver que tipo de câncer é. Se é maligno, benigno, se tem chance de se espalhar pelo corpo. E como apareceu esse linfonódulo no braço, uma glândula ali, eles decidiram se aprofundar mais. Onde essa biópsia também foi para São Paulo, onde eles fizeram
diagnóstico como é que é? Histoquímico, que eles chamam. No dia 27, onde apareceu a análise, deu 100% de neoplasística, que eles chamam. E também no dia 27, teve um aumento dessas glândulas, dos linfonódulos que apareceram na axilas. Teve um aumento de número e de tamanho. Eu fiz vários exames. O PET, no dia 25/7, que apareceu um aumento e uma gravidade leve, que eles chamam. No dia 26/8, que foi esse exame que eu fiz. E o último, resumindo, o último foi dia 6/9, que apareceu na axilas e na mama. Aproximadamente 9,22, alguma coisa assim. Até aí, então, foi só os exames. E o Senhor trabalhando comigo, internamente, onde só eu e meu esposo sabia no começo. E um dia, usada pelo Senhor, a nossa pastora Doris prega sobre dependência, onde o Senhor queria uma dependência total. E Ele deu um tempo, onde iria depender dele totalmente. 5 meses, onde eu vivi, a minha casa viveu na dependência do Pai. Não era uma dependência só minha, era de todos. Porque ali Ele mexeu também na parte financeira e na saúde. Onde o meu esposo dependeu, o salário dele foi reduzido praticamente por causa dos exames. E eu dependi do auxílio, a ajuda dos nossos irmãos, aonde o Senhor preparou cada um para nos ajudar. Tocou o coração de cada um, porque a gente não está sozinho aqui, é só um corpo, só um. Onde quando um está doente, o outro vem e estende a mão. E isso foi tão maravilhoso, assim, ver o cuidado dele, o cuidado do Pai. E durante esse processo que eu passei, eu pude ver o amor dele, o cuidado dele diariamente. Aonde ele proveu, o irmão queria me levar nas quimioterapias durante esses 5 meses. A irmã queria produzir o único alimento que parava no meu estômago, que me mantinha. Os irmãos que oravam por mim, que estavam intercedendo por mim diariamente. E isso tudo Ele não me deixou, como é que eu vou dizer, sem saber o que iria acontecer. Porque naquele dia que eu fui pegar os exames, lá no dia 29, Ele pegou e falou comigo naquele dia. E Ele falou: esse processo não é para a morte, mas sim para glorificar o meu nome. E eu vivi durante esse tempo todo na certeza daquilo que Ele falou. Se eu tive dúvida, como carne humana, um dia durante a noite Ele veio e a minha carne veio e disse: e se Ele não te curar? E se aquilo tudo que Ele falou não acontecer? E eu conversando ali com o Pai, analisei tudo, e o Senhor, não há perda. Se o Senhor me manter, eu estarei tendo a oportunidade de
falar para os meus irmãos que o Senhor esteve comigo, que me guardou, que me curou. E se o Senhor não me curar, estarei contigo, porque não há perda. E nesse tempo foi passando. Os cuidados dele foi diariamente. Não estou falando que foi fácil passar por esse processo, porque as químio, eles destroem um pouco as células nossas também boas. E isso me deixava muito debilitada, cansada. Por mais que no primeiro dia, após químio, a gente se sentia uma super mulher por causa da medicação, né? E no outro dia, vinha a realidade. Não era uma super mulher. Era só uma carne ali onde não conseguia caminhar ou tomar banho, porque as forças se iam. E não tinha para quem pedir socorro. Nem meu marido, nem a mim mesma. E simplesmente eu ia para o quarto e pedia: Pai, aqui é o meu limite. Eu não tenho mais forças. Eu dependo de Ti. E ele vinha com um bálsamo após a químio. Isso foi durante 5 meses. Ele vinha e me dava um fôlego de vida diário. Após eu pedir a ajuda dele, ele vinha e me dava um fôlego de vida. E no outro dia eu estava um pouco melhor. Assim era durante uma semana. E na próxima semana eu conseguia estar na casa do Pai na quinta-feira. Porque eu fazia as químios todas quinta-feiras. E dava certinho uma semana, de uma quinta a outra. E eu estava aqui na casa do Pai. E esse processo durou 5 meses. Eu não sei se a Isadora consegue botar. Esse aqui é a minha carteirinha das minhas químio, que foi feita por 5 ciclos, que eles chamam, onde eu fiz 4 vermelhas e as demais eram brancas, que iniciou no mês 10 de 2024, e os 5 meses fecharia em fevereiro, e iniciou no dia 10 do 10 de 2024 e terminou no dia 27 do 2 de 2025. Nesses 5 meses eu dependi do Pai, dependência total. No último exame que eu fiz, no dia 5 do 2 de 2025, fizeram um exame, um ultrassom mamária que eles chamam. O tamanho do nódulo, ele era 9,1. E durante a químio, ele reduziu para 72%, ou seja, ele estava 2,1 no dia 29, no dia 2 do 5. Foi uma redução muito satisfatória. Ele simplesmente reduziu para uma coisinha bem pequenininha. E o BHARTS era 6. Maligno ainda. Esse foi o último exame que eu fiz antes da cirurgia. E no dia da cirurgia, que foi no dia 2 deste mês, no dia 2 do 5, eu fiz o agulhamento, que eles chamam, onde eles demarcam onde está o nódulo. E ali eles fizeram uma imagem, onde ele ainda continuava do tamanho 2,5. E
eu fiz um outro exame também, às 2h30 da tarde, onde mostrou os linfonódulos da axila, que estava comprometido. E aí que começa o mais interessante. Até aí estava tudo comprometido. A mama, a axila. Esta era a visão da médica. Mas como o pai disse que aquilo não era para morte, mas sim para glorificar o nome dele, tivemos uma surpresa no dia da cirurgia. Até confundiu a mente dos médicos, porque quando eles abriram e viram que o nódulo que era 2,5 era menor que a imagem que eles tinham durante a demarcação, ou seja, era 1 centímetro menor, não era 2,5, mas sim 1,5, era menor. E o que mais confundiu eles foi que na axilas, que a preocupação maior era na axilas, né? A partir dali, se espalha para o corpo todo, que cria metástase. Quando eles abriram ali o espaço, a médica falou pro meu esposo que tinha tipo umas ranhaduras naqueles nódulozinhos, ou seja, uma cauterização. É como se alguém tivesse ali cauterizado, limpado, aquele ali cauterizado, queimado. E isso confundiu a mente deles. A partir dali eles tiraram, como tinha 2 médicos patológicos ali, eles fizeram uma autoanálise na hora, ali bem superficial, e eles ficaram, como assim uma queimadura ali? Não, nem com a químio. Daí o meu esposo perguntou para a médica, isso é normal? E ela disse, não, mas isso pode acontecer? Acho que pode, não sei te explicar, mas estava ali. Ou seja, a minha certeza é que o pai estava lá e ele fez a cirurgia. O que tinha ali, não sei. Só sei que ali confundiu a mente dos médicos. A cirurgia ele fez antes. O que tinha ali ele tirou. Ou seja, da partir dali, o que ficou vocês limpam para mim. O cirurgião vai se retirar do recinto. Então aqui eu deixo os enfermeiros cuidando do resto. Não é? O cirurgião esteve ali, ele fez o seu trabalho. As demais coisas eles deixam para os enfermeiros. E esse último exame aqui foi feito o exame total daquilo que eles retiraram dali. Eles tiraram 7 amostras para não ter erro nenhum, para ir para Porto Alegre para eles fazerem um exame mais aprofundado. E nesse exame tá aqui, ó. A médica sublinhou ali algumas coisas. Consta que tudo aquilo, todos esses outros exames aqui, e fora as imagens que eu tenho em casa, algo tinha lá, mas quando eles fizeram uma análise total, não tinha. Se existia, ele tirou. Ou seja, do
dia 29 até o dia 6/9, foram só exames. Para ter certeza, tinha. Para resumir num papel, um só, dizendo que ele agiu. Que aquilo não era para a morte. E hoje eu estou aqui, glorificando o nome dele, dizendo que ele cura, ele faz milagre. E aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele cumpre. Eu sou prova viva disso. Amém? Ele é digno. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou com um propósito de nos dar vida. E vida com abundância, não pouca vida, não média vida. Vida com abundância. Ele morreu para eu viver. Ele se deixou ser ferido para que eu fosse curada. Ele deixou de ser Deus, veio em forma de homem para dizer para mim que quando eu, homem, quero ser Deus, Tenoura do canso vaso. Ele, Deus, ele se transforma num homem para provar para mim e para ti, não vem com desculpa. E muitas vezes nós, homem carnal, fraco, queremos ser Deus, o forte, o poderoso. Esse Cristo, ele vem na contramão de todas as coisas. E nesta noite ele vem para realmente não só nos salvar, libertar, mas trazer vida para nós. Quero dar uma boa noite, paz do Senhor, sejam bem-vindos a todos que estão. Estou muito feliz, fico muito feliz quando temos uma apresentação de um bebê da casa e a família se move. Fico muito feliz, obrigada pelos familiares, por esse carinho, por esse apoio a esse casal que a gente está amando muito, essa família que a gente está querendo muito bem, que a gente fica feliz por eles, de ter o apoio de vocês e vocês estarem aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse domingo de Páscoa. Muitos talvez já escutaram muitas coisas sobre a Páscoa, ministrações sobre a Páscoa. E nesta noite, este Deus que continua falando conosco e que tem algo a realizar no nosso meio nestes dias, nesse tempo, nessa estação. Ele nos reuniu aqui para nos localizar. Sabemos muita teoria de Deus. Praticamos muito pouco de Deus. E nesta noite que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento, aqueles que estão lá atrás, prestem atenção, não se distraiam, não conversem entre si, dão a devida atenção e honra àquele que é digno, não a mim, mas aquele que é digno, que quer falar contigo, talvez usando a minha vida nessa noite. Amém? Não olha para o vaso, talvez eu não seja a preferida, ou aquela que tu gosta, mas Ele é quem tu ama e gosta, Ele usa quem quer. Talvez muitos que estão aqui tenham um pouco de dificuldade, porque todo aquele que carrega uma carga profética, ele é um pouco agressivo às vezes. Mas eu tenho muito amor, viu? Mas quando vem algo do Pai, parece que eu vou me avançar nas pessoas. Vocês não fiquem com medo, em nome de Jesus. Porque não é algo que eu domine, não é algo que eu queira. Jamais eu gostaria de ser assim, eu não queria ser assim. Eu queria pregar diferente, eu queria ministrar diferente, mas é assim que Ele me chamou e é assim que eu vou me dar para Ele, amém? Então, no livro de João,
capítulo 19, e versículo 38, que foi o que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos nessa noite, nesse domingo de Páscoa. João 19 e 38, que diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, zero, nunca usado. Em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estarem perto, aquele sepulcro puseram a Jesus. Podemos assentar em nome de Jesus? E na sequência, lá no 20:11, diz assim: e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levasse, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. E eles lhe disseram, a eles lhes disse isso. O Senhor me trouxe essa palavra nesses dias, que quando se fala de Páscoa, sabemos que Páscoa é ressurreição. E eu te pergunto, como cristão, como aqueles que seguem a Jesus, aqueles que estão na igreja há muito tempo, para que serviu a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? Por que ele fez isso? Para que ele fez isso? Que mudança aconteceu depois disso? Todos nós sabemos disso, mas isso teve efeito em nós? Muitos ainda, talvez ainda sirvam, adorem, conhecem um Cristo ainda morto, ainda preso na cruz, ainda preso nas escrituras, ainda preso em livros, ainda preso em testemunho dos outros. Um Cristo que ainda não ressuscitou para ti. Um Cristo que não venceu a morte, não venceu o adversário, e Ele não vem em glória e poder agir na tua vida.
E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa passagem foi que o Senhor, nesse momento, mostrava para mim, através de José de Arimateia, através de Nicodemos, os discípulos escondidos de Jesus. Aqueles que até aquele dia, em vida, não se manifestaram, mas quando ele morreu, eles apareceram. Quando muitos desapareceram com a morte dele, eles apareceram, os que estavam escondidos, os que não se manifestavam. E esses caras não eram assim, né, qualquer um. Eles tinham influência com Pilatos. Vocês têm noção de quem eram esses escondidos? Essas armas secretas do Senhor, para o tempo oportuno, cumprir com a sua missão, que era o quê? Guardar, proteger o corpo de Jesus. O corpo de Jesus. E quando nós vemos que esses que tinham influência, e quando ali os discípulos e todos que acompanhavam Jesus não estavam, aparecem essas duas personagens, que são aqueles talvez que a gente não vê, que não sabe, são os ocultos que em algum momento vão se revelar. Eu não sei se até agora ainda tu não te revelou como um discípulo de Jesus, ainda está nas escuras, ainda está escondido, ainda não teve coragem de se apresentar e dizer: eu sirvo a Ele, eu creio nele e eu vou fazer a minha parte em relação a Ele. E aqui nós vemos esses homens servindo ao corpo, e logo na sequência diz que ali no 20, que Maria Madalena de madrugada, ela foi também cuidar do corpo. E era um corpo morto. Não era o Cristo poderoso, não era o Cristo que trouxe luz para a vida dela, não era o Cristo que havia libertado, não era o Todo-Poderoso, mas era alguém que marcou a vida dela, e mesmo que não estivesse fazendo nada, ela assim o amava. Quando a Maria disse que se ele te curar, como que vai ser? E se ele não te curar, como que vai ser? A princípio ela tinha uma fé que abalava a gente. Ela chegava para nós e dizia: não é para a morte, é para a vida. E eu pensei: meu Deus, como isso? Como que alguém pode... Ela, antes de saber que estava doente, era mais morta do que viva. E depois que recebeu o laudo, ela ficou viva. Como que isso acontece? Ela chegava nos cultos mais viva do que nós, que estava todo mundo bem. Aquilo era uma pregação viva daquele que passa junto, daquele que fortalece, daquele que não nos abandona, daquele que faz o milagre, não como a gente quer, mas como Ele deseja. Cada culto que nós nos encontrávamos, e ela ali, bem forte, trabalhando, ministrando, poucas vezes não pôde vir. E uma das coisas que mais me chocou nesses dias foi porque o Senhor ali não só fala e anuncia e cumpre com coisas em vidas, mas algo que nós estávamos num propósito há alguns dias, e logo encerrou-se o ciclo ali da quimioterapia, mas ainda tinha uma cirurgia, que a gente precisava ver o que Jesus havia feito. Precisava abrir para ver o que Ele tinha feito. E o que será que Ele tinha feito? Que surpresas nos aguardava. E quando ela vem, e 2, 3 dias, uma semana depois ela estava aqui no culto já. 3 dias depois, Maria? Estava ali, a cirurgiada, costurada, ali, adorando e bendizendo o Senhor. E ainda não tinha saído nada dos laudos, ela também não sabia do que o pai havia feito. Uma das coisas que talvez não ficou tão bem entendido, ela tinha nódulos e câncer em 2 lugares. Um lugar foi cauterizado e do outro desapareceu. Sumiu. E sabe qual que desapareceu? Sumiu. Era o que ia propagar, era o das glândulas, era aquilo que ia espalhar as metástases. Ele não estava mais lá. Vocês têm noção disto? Não, eu acho que não.
Porque desde o primeiro momento que eu ouvi esse testemunho, Deus disse: olha, vocês estão dormenta. Oh, vocês não, eu, né? Porque não importa o milagre que eu faça, a tua reação é a mesma. Ah, mas se contar, não sei de onde ouviu o testemunho, não sei o quê, mas a tua irmã que tu participou do processo, isso é a mesma coisa que nada. Tu não tem noção do que é um câncer, Doris. Então não é sinais e nem prodígios e nem maravilhas que falta para que a gente creia nele. Porque ele poderia realizar milagres todos os dias e esfregar na nossa cara. E a nossa incredulidade ali está ele. Mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque tudo o que ela passou foi para glorificar o nome dele. Para que o nome dele fosse glorificado. E nenhum glória a Deus ela ouviu, nenhum oh, glória a Jesus, aleluia, não. Como se fosse uma espinha que fosse removida. Ah tá, documento. Contra fatos não há argumento. Ela não veio contar história que não tem registro. Ela tem pilhas de laudos. Deixa eu dizer para ti que não é milagre que falta para que tu acredite no Senhor, não é. É outra coisa. É esse teu coração endurecido, né? É esse teu coração indiferente. É esse coração de pedra aí. O Senhor tem que fazer algo em nós, porque Ele quer de novo erguer a igreja com sinais, prodígios e maravilhas, mas para que nós venhamos nos fortalecer, para que outros venham se fortalecer através da tua reação. Sabe quando a mulher do poço encontrou Jesus? E ele só disse para ela: traz cá o teu marido. E ali revela a vida dela. E ele vai no final daquela conversa, ele se revela e diz: eu sou o Messias. Aquela mulher sai tão encantada daquilo ali, que o primeiro que vê assim, ela brilhava. Ela estava impactada. O que vai te impactar? Aleluia. A presença dele não impacta mais. A glória dele, milagre dele, na vida do irmão, na tua vida também, não impacta mais. É só mais um que amanhã tu vai esquecer e que depois tu quer outro e outro e outro para ele provar que ele continua sendo Deus. E quando o Senhor me trouxe essa palavra nesse dia, dizendo para mim que Jesus ali morreu e ressuscitou com um propósito de nos dar poder. Ele morreu e ressuscitou para subir ao Pai outra vez e vir o Espírito Santo e nos capacitar para a nova fase. A Páscoa marcava para os discípulos a nova fase, marcava para os discípulos uma nova igreja, marcava para os discípulos ao cumprir de todo aquele preparo de 3 anos ali, que parece que eles não entenderam nada, igual nós. Porque diz a palavra do Senhor que quando Maria, ela chegou no sepulcro e viu que estava e que Jesus não estava, ela foi e avisou os discípulos. Veio os dois, sabe, aqueles parceiros de Jesus, veio Pedro e João. E aí entraram no sepulcro e olharam e até passaram por algumas coisas de costume, entraram dentro de uma sepultura. Mas aí Jesus não estava lá, ela ficou chorando naquele buraco vazio, chorando, querendo o corpo de Jesus de volta. Ela queria, nem que fosse, é o corpo morto, mas eu quero ele. Eu quero ele, eu quero servir ele, mesmo ele não operando nada, ele não fazendo nada, ele não sendo um todo-poderoso. Eu devo isso para ele, pelo que ele fez na minha vida. Ele me libertou de 7 demônios, ele transformou a minha vida. Eu devo isso a ele, eu não vou abandonar ele assim. Eu sabia ela que ela seria impactada com a própria presença daquele. E eu fico pensando, por que Jesus não veio
camarada dele. Por que Jesus não veio para os discípulos, amados? João estava ali, que permaneceu em toda a crucificação. Pedro, tudo bem que negou, mas João não. Porque Jesus não veio e disse: olha, eu estou aqui. Não, aí Jesus veio e fala com uma mulher liberta de 7 demônios, que simplesmente acompanhava o ministério de Jesus. Era respaldo para esse ministério. Sabe-se lá qual era a função dela? Mas Deus escolheu o inesperado. Deus escolheu um José de Arimateia, um Nicodemos escondido, e uma Maria Madalena, para se revelar ressuscitado, para ali vir e agir na vida deles ao contrário dos outros. E diz a palavra do Senhor que ali, aqueles que não permaneceram, e diz aqui 29, sabe por que eles não permaneceram? Olha só, que loucura. Porque ainda não sabiam a Escritura. Não, está escrito aqui, gente. Não, olha aí que está escrito. É João 29, 20, versículo 9. Porque então entrou lá no 8 e diz assim: entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Como? Como que esses? Não sabia se o Senhor já havia dado algumas porções onde abriu o entendimento. Esses dois que foram espiar e voltaram, eram os caras que voltaram encantados, que eles davam a ordem, os demônios fugiam. As pessoas eram libertas. Esses aí, que receberam porções antes do grande derramamento, e eles foram instrumentos do Senhor. Esses aí, que eles não permaneceram, não ficaram. E Deus falava comigo: Doris, eu quero te dizer que aqueles que permanecem veem coisas que os outros que não permanecem não veem, vivem coisas que aquele que não permanece não vive. E ela não permaneceu diante de um Deus poderoso, tremendo, um corpo morto que nem estava lá, chorando diante do buraco vazio. Quantas vezes tu chorou porque não sentiu a presença dele? Quantas vezes tu chorou por chegar num tempo e não sentir a glória dele ali? Tu te entristeceu por ele não estar? Um lugar onde ele deveria estar, e tu chega lá e tem um corpo morto lá. Porventura tu te preocupa em saber: eu quero saber onde ele está, porque eu quero trazer ele de volta. Eu quero trazer ele de volta. Nem que esteja um corpo morto. E diz as Escrituras que o Senhor vem, ressuscita, vem e se encontra com os discípulos. E eu quero que vocês acompanhem, porque quando o Senhor falava comigo nesta tarde, dizia: a Páscoa foi uma abertura aonde ele ressuscitou. E ali no versículo lá, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: e versículo 3: vamos ler o 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. 40 dias. É verdade. 40 dias, e falando do que respeita a respeito do reino de Deus. Quando o Senhor me trouxe isso, o Senhor dizia para mim: Doris, eu ressuscitei e não fui para o céu e deu, que nem tu acha.
40 dias ressuscitado, eu fiquei preparando os meus discípulos com aquilo que faltava. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que ele derramou sobre eles uma graça para que eles entendessem primeiro as Escrituras. As Escrituras que até aquele dia eles ainda não entendiam. Porque eles precisariam não só do poder, mas de toda uma base para respaldar aquele poder. E ali, na sequência diz, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E ele disse que de mim ouviste. Porque na verdade João o batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois. Vamos de novo. Dá para sublinhar isso aí, quem ainda acredita em anúncios, em decretos, em revelações? Não muitos dias depois. E aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Vamos lá de novo. Vocês vão ser pregador? Vocês vão ser libertador? Vocês vão ser o quê? Testemunhas do meu poder. Do meu poder. E olha que coisa linda aí. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Senhor falava no meu coração nessa tarde, dizendo que ele ficou 40 dias. Hoje, daí pode dizer, já vi tudo, né? Eu também pensei assim. Nós estávamos num propósito de 40 dias, até ontem à noite, na madrugada, e lá vem o Senhor. Esse propósito foi para que eu entendesse o que Ele falaria comigo nesses dias. Eu não sei quem participou das madrugadas, do jejum, da busca. Aconteceu coisas extraordinárias dentro de mim, na minha cabeça, dentro do meu coração. De eu sair de cultos, não só eu, o meu esposo saiu assim, quase que embriagados. Sabe uma coisa que a gente, né, sabe? Que não sabe explicar, não era tonto, embriagado. Algo que nos tomou por dias. E foi no meio do propósito. E vai dizer que não, todos os dias foi glorioso. Não, teve dia que mal eu levantei, teve dia que eu nem orei, teve dia que eu nem conseguia. Mas teve dias que Ele veio, e que Ele desceu, e que Ele encheu a casa, e que Ele me tomou, e que Ele tomou meu esposo, e ali de surpresa Ele se revelou. E não só se revelou, Ele nos concedeu algo que gerava vida no outro dia, que gerava uma diferença no entendimento no outro dia. Que a escritura que, sei lá, eu não sei explicar, sabe, quando ela faz sentido, tudo aquilo que tu já leu e que parecia que tinha que ter lá, né, uma coisa linkando na outra, ela faz sentido, e não só sentido, ela gerava vida. E eu quero dizer que quando o Senhor falava no meu coração, Ele vem me chamando uma igreja, Ele vem convocando um corpo, aonde Ele diz que Ele tem trabalhado para unir um corpo, e não só unir um corpo, dar poder para este corpo unido, glorificar o nome dEle nesses dias na terra. Quantos aqui têm propósito, quantos aqui têm chamado para representar, para testificar a grandeza de Deus? Ele é um Deus que conta comigo e contigo.
não simplesmente para fazer show pirotécnico na minha vida e na tua. Tudo que Ele faz na minha vida tem um propósito para mim, por a sua infinita misericórdia, para me converter, para se revelar para mim, para me impactar, para me deixar encantada com Ele. E através disso eu poder repartir, eu poder compartilhar, eu poder dividir aquilo que Ele está fazendo, né, de novo, outra vez, de uma forma maior, mais intensa, mais completa, porque Ele é um Deus que dá crescimento. E eu creio que, assim como a Maria testificou, o Senhor falava que, né, o início desse terceiro ano, que vai até agora, era um Deus que concluiria coisas que começou o ano passado na nossa vida e que ficou incompleto. Eu não sei se está dentro desse prazo, mas coisas que não acabou lá, coisas que tu não entendeu lá, Ele nesse início aí de 2025, Ele foi encaixando, meu Deus, foi acontecendo. Aquilo que estava trancado, aquilo que tu não conseguia, aquilo que estava embolado, Ele concluiu um processo que começou o ano passado, Ele concluiu no início desse. Mas nós estamos aguardando esse segundo semestre. Nós estamos aguardando o terceiro ano acontecer. Que o terceiro ano vai acontecer em 6 meses. Ah, tu tá louca? Agora crente é. Eu creio em Deus que faz um ano novo na Páscoa. Ele chegou para o povo que estava liberando do cativeiro, falou com os seus e disse: a partir de hoje, no meio do ano para eles, o calendário civil lá começa em setembro, ele chegou, né, por meados ali de março, abril, e disse: eu faço um ano novo agora, começa um novo calendário agora, e isso está escrito, e perpetuamente isso vai acontecer. Se tu for pesquisar, os judeus têm 2 calendários, o civil e o religioso, o do governo e o espiritual. Tenho remamarradas, e nós estamos aí entrando neste segundo novo começo, aonde numa Páscoa começou-se um ano novo para aquele povo, aonde eles deixaram de ser escravos, aonde eles ali foram resgatados pelo Senhor, aonde eles tiveram a oportunidade de escolher se queriam ou não viver a promessa. Jesus morreu, ressuscitou para te libertar dos teus cativeiros, para te dar vida de novo, para te arrancar da escravidão e te fazer livre, para que tu possa viver por completo as promessas dele, se tu quiser. 40 representa um ciclo de mudança. Pode ser uma mudança individual ou coletiva. Meu Deus, eu estou crendo numa coletiva. Estou crendo numa coletiva. Porque o Senhor falava comigo, eu cheguei numa cidade chamada ali, e um maluco de um profeta que nem queria ir lá, porque anunciou o juízo. Aquela cidade ali por 40 dias jejuou e eu voltei atrás. Será que não tem esperança para ti, Doris? Será que não tem esperança para ti que está aqui nessa noite? Será que não tem esperança de um Deus que pode revogar decretos que Ele mesmo decretou, sentenças, baseado no teu pecado, baseado na tua vida distante dEle? Acho que Ele não pode revogar, que Ele não pode remir, que Ele não pode reverter. Nesta noite, este Deus que fala comigo e contigo não é diferente. Ele morreu para que nós pudéssemos ser livres, não livres só dos demônios do inferno, mas livre de nós mesmos. As cadeias que estão dentro de nós serem destruídas pelo poder que Ele tem. Sabe o que é uma cadeia destruída que não tem para onde voltar?
Tu vai ficar rodeando um monte de ferro caindo, que tu não vai ter onde voltar. E o que o Senhor tem estabelecido neste ano é quebras de altas cadeias. É quebras de altas cadeias. Diga o muro. E aí tu vai dizer, mas como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Tu acha que é com a nossa vil maneira? Quantos aqui foram batizados nas águas? Quantos receberam uma nova vida quando batizados? Mas o que é uma nova vida? Agora eu não bebo mais, agora eu mudei a minha maneira de me vestir, agora eu estou indo na igreja, entendeu? Agora eu estou dizimando também. Tu acha que é só isso? Tu acha que é isso? Não é isso. Não é só isso. Este Deus que fala comigo e contigo, Ele é um Deus que nos chamou para viver milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Nós estávamos numa imersão de pastoras ontem, legal. E a palavra da tarde era sobre Jael, aonde ela mata Cícera dentro da barraca dela. E aquela pregadora dizia: ei, não tenta vencer o inimigo no território dele. Vence ele no teu território. Aí eu fiquei pensando, como assim? Vou ter que chamar ele para dentro da igreja? Vou ter que chamar ele para dentro da minha casa? Para derrotar o adversário da minha alma? Aquela pregadora disse: se ele entrar dentro do teu território, tu vai lutar, e tu vai vencer, e tu vai expulsar, e ele vai sair. Tu é mais forte dentro do teu território, dentro da casa de Deus, dentro da igreja do Senhor, dentro da tua casa, dentro daquilo que tem um papel que diz que é teu, legalmente é teu. Ali tu vai lutar, e ali é o lugar de vencer aquele que ataca a tua vida. Não é lá fora, não é lá indo na encruzilhada, não é indo lá. Não. É se ele entrar aqui dentro dessa igreja, se ele entrar dentro da minha casa, se ele entrar dentro do meu trabalho, se ele rodear a minha vida, no meu território, eu vou lutar com o Senhor e ele vai ser derrotado. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus Cristo. Eu creio neste poder. E eu te pergunto, tu que já foi batizado nas águas, quantos aqui foram batizados com o Espírito Santo? Receberam o dom de variedade de línguas? Eu te pergunto, quando foi que desde que tu te batizou nas águas, tu buscou de Deus os dons? Ah, se ele quiser, ele dá. Não foi isso que aconteceu com os discípulos. Ele anunciou, ele queria dar. E ele disse: olha, vocês permaneçam até que vocês recebam do alto o poder que eu quero liberar. E aí depois vocês vão. E não vão ficar só na cidadezinha de vocês, não vão ficar só na redondeza, não. Vocês vão mais além. Mas eu quero dizer, não tenta ir sem isso. Não tenta ir sem o meu poder. Não tenta ir sem a minha graça. Não tenta ir sem o dínamo. Aquilo que é não só a presença. Como assim, irmã? A presença de Deus, ela é a plenitude do Senhor. Mas o poder é o dínamo, é o que rompe, é o que realiza milagre, é o que dispensa ali uma provisão naquele momento, para aquela situação. Sabe, poder, nós nos contentamos. Meu Deus, contentamos só com a presença. Meu Deus, se tiver presença, irmã, eu tenho tudo porque Ele está comigo. Ok, se Ele está contigo, mas tu não está com Ele, não adianta de nada. Se Ele está na tua volta,
ao teu lado, à tua direita, à tua esquerda, em cima e embaixo, mas não estiver dentro de ti, não adianta nada. E muitos vivem com Jesus rodeando eles, mas não vivem com Jesus dentro deles. E o poder de Deus se manifesta de dentro para fora. O dom vem não para mim, mas sim para que eu possa realizar o meu propósito, a minha missão. Eu não tenho o poder de te convencer nessa noite. Eu não tenho o poder de colocar a mão na tua cabeça e fazer com que tu entenda o que tu teima em não entender. Eu não tenho esse poder. Eu sou limitada. Eu posso orar, chorar, me importar. Somente aquele que tem o poder. Mas através de um dom, de uma habilidade que Ele pode manifestar através da minha vida, Ele tem como te alcançar. E Ele tem como ajudar muitas pessoas. Muitos anos da nossa vida, nós nos perdemos com sinais. Nós valorizamos mais os sinais do que a presença. Ele parou. Nos levou parecido com a Babilônia, assim, sabe? Agora vocês vão é só o que eu sou, não o que eu faço. É o que tem para vocês. É só o que eu sou. E aí quando eles aceitaram, abriram o coração, se deixaram transformar, ali veio a graça e o poder de Deus dentro deles, mudando não só o coração, mas mudando a mentalidade deles. Nesses dias Deus precisa não só mudar os nossos sentimentos, Ele precisa mudar os nossos pensamentos. Não adianta orar, chorar por um novo coração, sendo que a tua cabeça não ajuda, não entende. Nós precisamos buscar do alto um poder para mudar os nossos pensamentos. Nós sabemos que o inimigo, ele atua através de várias hostes, mas demônios, que atuam na nossa vida, eles são limitados. Nós oramos em nome de Jesus, eles saem e vai embora. Agora, contra principado, potestade, que é uma estrutura de pensamento, isso não tem expulsão que expulse. É o poder de Deus que tem que abrir. É o poder de Deus que tem que ir, porque uma das coisas, tanto quando ali Moisés morreu e vieram anjos ali querendo o corpo, o próprio arcanjo, o corpo, disse que o Senhor te repreenda. Leviatã nas escrituras diz que ele se ri das tuas estacas, das tuas lanças, dos teus jejuns, ele se ri, porque só o Senhor pode colocar um anzol nas narinas deles e arrancar ele de nós. É que o Senhor te repreenda, Leviatã. Que o Senhor coloque um anzol nas tuas narinas e te arranque de dentro de mim, que te arranque de dentro da igreja, que te arranque de dentro da minha casa. Leviatã é uma estrutura que trabalha no medo, na cobiça, na vaidade, na arrogância, na altivez. Quase nada, né? Ele está aí atuando numa esfera que só o Senhor pode romper. Eu digo nesta noite, Cristo morreu e ressuscitou em poder para dizer para mim e para ti que é possível sim vencer todo o principado, toda a potestade, toda a hoste do maligno através do poder que Ele tem. Quantos creem assim? Quantos usam deste poder? Então o Senhor tem colocado em meu coração. Eu tenho 35 anos de fé. Já fui batizada no Espírito Santo no primeiro dia em que aceitei Jesus. Ele me libertou de vários vícios e de vários traumas e de várias prisões. Ele me saqueou de dentro delas. Ele me libertou da depressão, Ele me libertou da rejeição, Ele me libertou do vício da aprovação, Ele me libertou de estruturas que eu não conseguiria ser resgatada por ninguém. Não tinha medicação que funcionasse.
Eu tomava a medicação e ela não fazia efeito. Mas aquele que pode todas as coisas, Ele agiu na minha vida e Ele agiu através da minha vida, porque Ele é Deus. E não parou só aí. A partir do momento que Deus foi me restaurando, removendo as sequelas, me levantando, Ele foi me colocando na minha posição, onde alguém diz: olha, eu quero que tu lute pela tua família, eu quero que tu lute pela tua casa. Tu que queria morrer por qualquer coisa, morra por alguma coisa que preste. Seja defendendo os teus, fique entre eles e o inferno. Ocupa esse lugar ali. Quer sacrificar a tua vida? Não é se entregando para o teu adversário, dizendo: eu quero, tu venceu. Não, vamos morrer lutando, sei lá, com a arma que Deus vai me dar na hora. Eu não tenho, né? É isso que Deus está nos chamando nesse momento, para que nós venhamos a ter uma posição naquilo que Ele já nos deu. Ele não morreu e ressuscitou simplesmente para tu saber. Ele morreu e ressuscitou, ficou 40 dias, enviou o Espírito Santo para nos capacitar em poder, para que nós possamos cumprir a nossa missão, cumprir o nosso propósito. Quantos aqui tem chamado? Glória a Deus. Eu acho que a minha chamada é ser pastora, assim, só construir uma igreja e cuidar de um povo, pregar, isso aí é só o meio. É só a porta para que eu possa realizar a missão que só Ele quer que eu cumpra, e alcançar vidas. E eu quero dizer que essa igreja está buscando do Senhor poder, não poder para se encher, poder, presença do Senhor, para que nós possamos ser remédio para aquele que está enfermo, para que nós possamos ser aquela mão que se estende, não só, muito obrigado, eu vou orar por ti, não, uma mão que diz: olha o que eu tenho, tu, toma aí, levanta, porque não importa, eu não preciso que Ele faça nada dentro dessa igreja, para eu crer que Ele faz, eu sei que Ele faz. Ele não precisa operar um milagre aqui para eu acreditar que Ele tem esse poder, porque eu creio nesse poder. Mas que bom seria que se Ele pudesse ter liberdade de operar e alcançar vidas segundo a vontade dEle, através da tua vida, e tu não te perder, e tu não tomar para si o poder e a glória de ser um semideus, e tu poder ser o instrumento nas mãos do Altíssimo, esse instrumento que vai ser bênção na tua casa, que vai ser bênção na tua igreja, que vai ser bênção, né, junto daqueles que tu conhece. Deus falava ao meu coração: eu te chamei para se importar com o corpo, eu te chamei para cuidar do corpo. E aqueles que têm esse desejo de cuidar do corpo de Jesus, saiba que são os primeiros que o Senhor vai se revelar, são os primeiros que vão experimentar aquilo que o Senhor tem para nos dar, através do que Ele já fez por nós. Então eu quero que te coloque de pé em nome de Jesus Cristo, nesta noite de Páscoa. 40 dias, Jesus, Ele nos traz duas experiências de 40. Os primeiros 40 dias que Ele foi levado ao deserto, antes de realizar o primeiro sinal, um sinal transformado em vinho, né? Nem é assim nada tão, né, poderoso. Um casamento, uma festa, entendeu? Nem era um culto. Pensa. Se eu fosse Jesus, eu já ia sair ressuscitando o primeiro morto que eu fiz, para mostrar quem eu era. Ele não estava preocupado com isso. Ele tinha a hora, o tempo e as pessoas, o lugar onde ele seria levado pelo Pai, e ali ele se manifestaria e faria somente a vontade do Pai, não a vontade das pessoas e nem a vontade dele. Ele estava para servir ao Senhor. Numa multidão como essa, ele escolhesse só uma pessoa. Ele não, Deus escolhesse e dissesse: olha, toda essa gente vem aí, não, mas eu quero que ele fique. Ele retinha, ele conseguia reter o poder dele. Pensa, como é que abraça esse poder? Como que obedece? Isso é obediência.
daquele que serve ao Senhor. E o Senhor tem nos chamado para que nós possamos ser casa dele. Ele tem nos chamado a de novo a restaurar não só a nossa casa, a nossa família, mas uma casa para ele, preparar um ambiente para ele morar, para ele estar, para ele realizar milagres. Eu não sei vocês. Eu não preciso que ele faça mais coisa na minha vida para mostrar para ninguém que ele é comigo. Não é para isso. Não é para mostrar para ninguém que aquilo era de Deus, como antigamente. Para mostrar que Deus era comigo, não. Quero para viver. Eu quero para experimentar. Eu quero para ser alcançado. Eu quero dar. E eu espero que para esse exército que o Senhor tem chamado e levantado, que é um exército espalhado, arrebentado, estraçalhado, que primeiro ele quer juntar e depois ele quer soprar vida e poder para que nós possamos realizar esta missão. E eu quero te dizer que não é daqui a 5 anos, daqui a 9 anos, é este ano. É este ano. É este ano. Eu sei que tem pessoas aqui que já marcaram vidas e marcaram uma estação. Um período de sua vida que marcou outras vidas e que geraram outros geradores de milagres. Deus conta contigo para que a tua vida faça sentido, para que muitos outros sejam alcançados através daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Sabe aquilo que está destruído? Sabe aquilo que está perdido? Sabe aquilo que não existe mais? Ele é um Deus que ressuscita, restaura e restitui. E isso representa a paz. E eu quero te convidar nesta noite a fechar os teus olhos. E eu vou chamar o Joel aqui, porque nós vamos nessa noite, antes de apresentar a nossa amada, a nossa querida. Aleluia. Oh, meu Deus. Nós vamos participar da ceia. Nós tivemos a nossa ceia domingo passado, pela manhã. E uma coisa muito interessante, talvez muitos não se atentem nisso, mas existe, o calendário judaico, que é o calendário das luas, e existe o calendário gregoriano, A Páscoa judaica começou lá domingo passado, sabe? Lá domingo passado. Sabe, um Deus que não deixa a gente de fora, um Deus que nos alinha, assim, a gente... Ai, como é lindo, né? Oh, meu filho. Aconteceu uma coisa muito linda. Quando a igreja foi inaugurada, era a Páscoa segundo o calendário judaico, ok? E aí foi numa data lá, 6 de abril daquele ano. E aí nós tínhamos o aniversário de 2 anos, queríamos fazer na Páscoa, vamos seguir a Páscoa, ia ser para o dia 20. O pregador não podia dia 20. Ele só podia antes. E quando eu fui ver isso depois, que era no mesmo dia, era no dia do aniversário. Não, aí, sei que é só locragem para mim, né? Mas isso me encanta no Senhor, de um Deus que tem nos alinhado e não tem deixado de fora da agenda dele. Ele está nos chamando. Eu não sei se tu entendeu a mensagem de hoje de noite. Ele está te dando uma chance de buscar Ele nesses 40 dias. Mas Doris tem mais 10 ainda depois, lá no Pentecoste, que vai ser lá dia 3 de junho, gente. Nós vamos estar no nosso mês de maio todo trabalhando família. E vamos estar trabalhando aquilo que interessa ao Senhor, para que o grande avivamento dos últimos dias aconteça, que é nos lares, que é nas famílias, que é nas casas. Então eu quero te dizer que não fique de fora. Não adianta só tu estar e não participar. Não adianta tu só ouvir e não realizar. Tu vai ficar de fora.
Ele está te dando uma chance de fazer parte disso, para que tu venha viver aquilo que Ele te chamou a viver este ano. Precisa algo acontecer sobrenaturalmente na tua vida. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, quem sabe aí, aqueles que não receberam os dons ainda, quem sabe aí, o Senhor está nos chamando a buscar eles nesses dias, para que Ele venha ativar os dons outra vez, acrescentar os dons que ainda faltam, para que nós possamos cumprir a nossa missão no ano de 2025. Quantos creem assim? Eu creio e eu quero viver isso em nome de Jesus. E azar de vocês, porque eu vou incomodar durante esses 50 dias. Vou ser bem chato, porque eu não vou ficar sozinha nisso. Eu quero algo coletivo. Se for 3, se for 2, se for 5, se for 200 e poucos, minha casa, 200 e muitos que é a casa, eu vou ficar muito feliz. Mas eu sei que aqueles que o Senhor quer estão aqui nesta noite, e eu espero que tu tenha ouvido em nome de Jesus. 40 dias a partir de hoje, 40 dias a partir de hoje, o Senhor vai dar graça para que tu se coloque de uma maneira para receber dele aquilo que te falta, para que tu cumpra a missão nesses dias. Vocês creem nisso? Eu creio num Deus que anuncia e cumpre, num Deus que fala nada e Ele mesmo assina embaixo, Ele faz. Então esteja nisso para a glória de Deus, amém? Queridos,